Olá, mulher, seja muito bem-vinda no nosso canal, meu e seu. Eu sou a Maria Helena e hoje a gente vai falar sobre a sua voz no mundo. Primeiro eu quero te convidar já a sentir mesmo a sua voz, a potência da sua voz, ouvir a sua própria voz. Uma vez eu fiz uma vivência, assim, né? 10 dias, um retiro mesmo. 10 dias se chama Vipassana, que é você fica em silêncio durante 10 dias, meditando, 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 em silêncio, meditando, meditando, meditando. E eu me lembro que quando terminou e eu falei a primeira palavra, a minha voz veio com uma força, assim. Me lembro de sentir cada partezinha da minha boca mexer para que saísse aquela palavra. E eu realmente tinha seguido os 10 dias sem dizer nada, não falava nem comigo mesma sozinha, porque não tinha como falar, a gente estava sempre convivendo com outras pessoas. Então eu fiquei realmente em silêncio, era um silêncio profundo. E quando eu falei a primeira vez, parecia que eu estava falando a primeira vez mesmo na vida, assim. E aquilo foi tão forte porque me impressionou a força que nós temos na voz. E aí não é à toa, né, que diz que tudo foi feito a partir do som. Tudo se iniciou a partir do som. Creio eu que o primeiro som foi Om. Mas, tirando todas as coisas que eu creio, tudo veio a partir dessa fala, daquilo que eu trago. E eu sempre disse que a voz é semente. Então, aquilo que você diz, as suas palavras, elas são sementes. Você está colocando sementes onde você diz algo. Eu estou colocando uma semente aqui agora em você. Tô plantando essa semente em você e eu espero que dê muitos frutos. Eu espero que dessa sua escuta venham muitas bênçãos, muitos frutos. Espero que você reconheça a sua voz, por exemplo, né? Então a voz ela tem uma força. Só que claro que quando a gente vai dizer algo, essa voz ela precisa estar a serviço do nosso coração. E esse é um ponto importante aqui. A voz, ela às vezes pode acontecer de muitas vezes estarem a serviço da mente. E isso, essa voz que está a serviço da mente, não é ruim, porque a mente ela é muito inteligente. Se for algo que seja para acrescentar, né, para ensinar, aprender, é muito importante também. Mas se ela tiver só a serviço do vazio, em que sentido? Só de a fala pela fala, muitas vezes isso não toca, não vai conectar. Ou seja, a minha semente não chega até você. Percebe? Então por quê? Porque essa minha fala muitas vezes não está alinhada. E aí esse alinhada pode ser, inclui a mente também, que é mente, a fala e o coração. Então inclui tudo. E aí eu alinho e coloco no mundo. A voz, ela é ativa. Então ela está sempre penetrando. Pensa que o ouvido, ele tem essa qualidade passiva. Ele é penetrável, certo? Então a voz, ela está penetrando e o ouvido está sempre recebendo. Isso é importante porque significa que quando você usar a sua voz, você vai estar sim, de fato, penetrando em algo. Claro que a pessoa também precisa dizer sim para isso. Dizer sim para receber aquilo que você está trazendo. Então, por isso que numa conversa é uma conversa, né? Duas pessoas em que uma diz, a outra precisa estar com o ouvido aberto. E aí não são só os ouvidos, tem que abrir o coração também, para que a outra pessoa se sinta ouvida. Mas, agora, nesse momento, nós estamos falando da sua voz. A sua voz, ela provavelmente tem uma música que ela quer cantar. Nossa, Helena, eu gosto muito de cantar rock, gosto muito de cantar um samba. Não tô falando nesse sentido, tô falando em algo maior. Ou seja, qual a música que a sua voz veio cantar? Quais são as palavras que a sua voz veio da voz? Isso para nós mulheres é muito importante, porque nós mulheres nós precisamos muitas vezes nos comunicar para nos perceber, para nos compreender, ou até mesmo para nos sentir pertencentes. Então, às vezes eu preciso falar, conversar com alguém para me sentir pertencente de um grupo, né? Bom, então a gente já sabe que a comunicação é muito importante. Nós mulheres somos para nós é muito importante que a gente se comunique. Mas a minha pergunta para você é: você sabe o que você quer comunicar? Ou seja, qual é a história que sua voz quer contar?
E a sua voz, ela vai contar, queira ou não queira, ela vai contar o seu talento. Então, claro, o tom da sua voz, ele tem só o seu tom da voz. É muito difícil a gente encontrar, isso é incrível, né? Outra pessoa que tem o mesmo tom, assim, de a gente falar assim, nossa, essa pessoa parece que é aquela falando. É muito difícil isso acontecer. Tem algumas vozes até são semelhantes, assim, mas cada uma você sabe que é aquela voz. Então perceba que a sua voz é única, de fato. Só que a sua voz, ela veio dizer coisas. Então a primeira pergunta é: você já sabe o que sua voz veio dizer? Quando a gente descobre o que a nossa voz veio dizer, é muito difícil alguém nos parar, porque aí a gente tá ali, ó, tá integrada, a gente tá dizendo a partir de algo que precisa ser dito. Percebe? É algo que você, o seu ser veio dizer. Então não tem como ninguém te calar, nem ninguém te parar, não tem como, porque você está tão integrado, tão integrada com todas as forças, que todas as forças que te antecederam também te impulsionam para que você diga o que você precisa dizer. Então não tem nada que te pare, não tem nada que vai te calar, se você estiver de fato integrada. Helena, mas tem resistência. Eu percebo que quando eu falo dos meus sonhos, às vezes tem pessoas que desagradam. Sim, às vezes o que você diz, às vezes vai desagradar pessoas. O que eu digo muitas vezes não é o que a pessoa quer ouvir, mas entre o que eu digo, o que a pessoa quer ouvir e o que de fato eu preciso dizer, porque senão eu também não vou estar sendo honesta com a minha verdade, com aquilo que eu vim dizer, é diferente. O que eu vim dizer não precisa agradar a todos, mas precisa estar conectado com tudo que eu sou. Então aí é muito importante que você se pergunte qual é a sua história, porque a sua voz ela está muito intrinsecamente conectada com a sua história, porque no final a sua voz na verdade ela tem a ver com quem sou eu. A sua voz tem a ver com quem é você. Percebe? Assim como a minha voz tem a ver com quem sou eu de fato. Mas o que eu quero dizer é com autoconhecimento. Então a sua voz tem a ver com quem é você. E aí a pergunta que eu te faço é: qual é a sua história? Qual é a história da sua vida? Quais são os seus desafios? Ou quais foram os seus desafios lá no passado? Quais foram os seus desafios? E quais suas dores do passado que muitas vezes também trouxeram diamantes? Como assim, Helena? Por exemplo, quais habilidades você adquiriu por ter enfrentado determinada situação no passado? Por exemplo, alguém que teve que se cuidar desde muito cedo, que teve que amadurecer muito rápido. Isso muitas vezes é uma grande dor, porque essa pessoa acabou não se sentindo cuidada. Então, uma mulher que teve que amadurecer não se sentiu cuidada. Certo? Essa é a dor. Dessa dor, qual é o diamante que você pode tirar dali de dentro? Eu fiz assim, ó, me lembrou a flor de lótus, que é da lama faz a flor. Ou seja, daquela lama que a gente tem ali, que é uma coisa difícil, vem algo muito bonito. Muitas vezes essa mulher aprende a ser muito responsável. Muito responsável. É aquela pessoa que quando se compromete, ela se compromete de fato. Então o que a gente tem que entender é que apesar de toda a dor, e aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente ainda não curou essa dor, ou seja, a gente ainda não olhou para ela, a gente ainda tá deixando ela lá escondidinha porque dói ver. Muitas vezes a gente não consegue acessar a flor de lótus que nasce a partir dela, porque a flor de lótus nasce a partir do momento em que eu olho para essa dor. Eu olho para ela e falo: opa, olha quem tá aí. Isso me doeu. Ter amadurecido muito cedo foi muito doloroso para mim, porque eu não pude ser criança. Só que ao mesmo tempo me deu uma baita de uma. Me deu uma baita de uma ferramenta que é a ferramenta do amadurecimento. Então, pera. Então eu já tenho uma outra história aí. Agora eu tenho algo, agora eu tenho um diamante na minha história. Então significa que eu posso inclusive falar sobre como ser mais responsável. Como ser
mais responsável. Ou, de repente, como ser mais madura. Entendeu? Essa pode ser, claro que pode ser a minha voz no mundo. Pode ser uma das, porque muitas vezes a gente tem 1 milhão de dores. Nossa, Helena, abuso. A minha maior dor é abuso. Então, que história a minha voz pode contar para que, por exemplo, falar sobre questões profundas como abuso, como a energia sexual, como eu posso fazer com que essa dor ela vire um diamante a partir daquilo que eu trago para o mundo, muitas vezes através da minha voz. Então, qual é a sua voz? Qual é o seu talento? Aquilo que você já adquiriu. Porque às vezes a gente acha que o talento, olha só, isso é importante, mas às vezes a gente acha que o talento ele é aquilo que a gente vai fazer depois que a gente se forma da faculdade. Mas, entenda isso, aquilo que é o seu talento, que você muitas vezes vai usar inclusive na faculdade, inclusive depois da faculdade, é o seu talento que está ali com você, chegou junto. Porque ele foi sendo formado em você já enquanto você crescia. É o talento que você fez com que você lidasse com situações desafiadoras lá na infância. Muitas vezes é o seu talento que foi a forma que você se defendeu das coisas difíceis da infância. Foi por isso que formou o talento. Então, por exemplo, a mulher que precisou ser madura, ela amadureceu porque foi o jeito que ela achou para defender a criança dela. Então, se eu não tem ninguém para eu contar, eu preciso ser madura, eu preciso ser adulta antes do tempo. Isso é uma dor, porque tem ali uma dor de uma criança que não pode ser criança. Porém, quando a gente olha para aquilo que se formou para cobrir essa dor, é um talento. Isso fica claro? Eu espero que sim. Certo. Quando a gente então fala disso tudo, a gente vai ter que acionar também a nossa garganta de fato. E aí, alguns exercícios que eu quero propor é você realmente se conectar com a sua garganta, com de onde a sua voz vem. Você percebe que a voz, ela pode vir lá do seu útero, porque a voz, quando a gente tá falando, né, essa voz, eu tô sentindo isso agora, a minha voz vem de dentro de mim, ela não vem daqui de cima. Ela tá vindo de dentro de mim. E essa voz, ela pode vir lá do meu ventre, ou seja, das minhas raízes, minhas entranhas. Aquilo que é muito profundo. Das minhas vísceras, né? Como diz quando algo é visceral, das minhas vísceras. Então eu preciso olhar para esse canal aqui. E olhar, que eu quero dizer, é trazer presença para ele. Muitas vezes, cantar. Muitas vezes, cantar. Então, enquanto você ainda não tiver muita certeza, muita firmeza de, nossa, é aí que eu quero falar, é aquilo que eu quero dizer, é essa voz que eu quero colocar no mundo, você pode cantar. E quanto mais você cantar, mais você vai se inspirar. E mais esse canal aqui, que é um centro de poder, a sua garganta, mais vai ser ativada. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você cante mais, que você... Uma outra prática legal é entoar mantras. Então, o próprio mantra Ma, que eu gosto muito do Ma, é um mantra que ajuda a abrir a garganta, ajuda a abrir essa expressão, curar muitas vezes a dor que a gente tem, o medo que a gente tem de se expressar, aquela coisa de você não pode dizer. E aí você vai curando isso através do canto, do mantra, entoando o mantra. E claro que começar também. Muitas vezes que a gente precisa simplesmente falar a primeira vez e a segunda vez e seguir falando. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa saber, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também para me dizer que você gostou, se não gostou, o que faltou, o que você quer ver aqui nesse canal também. Um grande beijo, mulher,
e espero que esse vídeo tenha deixado uma semente no seu coração. Até a próxima!